Muito bem. Então, nessa aula de número 7, a gente vai estudar um pouco sobre o conceito de sequências e convergência de sequências em espaços topológicos e, uma primeira generalização desse conceito. Tá? Então, para começar, vamos introduzir a definição de convergência de sequências para espaços métricos. Tá? Então, M é um espaço métrico e eu vou considerar uma sequência dentro desse espaço métrico. Tá? Então, só para explicar um pouquinho dessa notação que a gente vai utilizar aqui, você vê que a gente tem uma continência, mas essa notação que a gente está utilizando aqui, de fato, ele é um elemento de um espaço produto. Então, para mim aqui dizer que Xn de n pertencente aos naturais está contido em M, significa dizer que cada elemento, né, Xn, vai pertencer a M para todo n natural. Tá? Mas, de fato, esse elemento, tal como está escrito, né, já é uma notação conhecida nossa, quando a gente discutiu um pouco sobre espaço produto, isso aqui é um elemento do produto cartesiano de xi, onde cada xi é igual ao próprio m para todo i natural. Né? Então, só para ninguém confundir a notação que a gente está utilizando, achar que estamos repetindo notação para falar de coisas diferentes, na verdade, isso daqui é a mesma coisa que a gente já discutiu em espaço produto. Tá? Então, essa notação aqui é o que a gente usou lá mesmo. Então, estou tomando elementos que são... Estou tomando sequências, né? Estou definindo sequências como sendo elementos desse espaço produto. Bom, e no espaço métrico, uma sequência ela converge a um ponto x quando, para todo epsilon maior que zero, existe um índice natural tal que a distância entre os elementos da sequência até o ponto limite é menor que epsilon para todo n maior ou igual que zero. Né? Então, como a gente está no espaço métrico, essa condição aqui ela pode ser trocada simplesmente para xn pertencente à bola de centro x e raio epsilon. Ok? Muito bem. Então, tendo em vista essa definição equivalente utilizando bolas, a gente pode reescrever essa primeira definição de convergência dessa segunda forma aqui, que é interessante porque ela generaliza para espaços topológicos. Tá? Então, para cada bola, né, que seria, por exemplo, uma base de vizinhanças aí de um espaço métrico, né? Então, para cada bola em M centrada em X, existe um índice natural, então que Xn pertence a essa bola para todo n maior ou igual a zero. Então, o que tem que ficar na nossa cabeça aí é o seguinte, né? Então, suponho que isso aqui é o meu espaço métrico, né? Suponho que isso daqui é o meu ponto limite, e aqui eu tenho uma sequência Xn. Né? Então, se eu tomo uma bola aqui, né? Pela definição, deve existir um primeiro momento em um n0, então que a partir desse momento a minha sequência permanece aí nessa bola para todo n maior ou igual que n0. Né? Isso tem que valer para toda a bola, então se eu tomo uma bola menor aí contendo x0, tem que existir aí um índice no qual a minha sequência entra dentro dessa bola menor e ali fica para todo n maior ou igual que zero. Né? Então esse aí seria a definição de convergência de sequência aí que a gente vai usar para espaços topológicos. Tá? Lógico, trocando o conceito de bolas aí por vizinhanças. Muito bem. Em espaços métricos, a gente pode utilizar a definição o conceito de sequência e convergência de sequência para caracterizar algumas propriedades topológicas aí, por exemplo, como fecho, fechado e continuidade de funções. Né? Então, um primeiro resultado é o seguinte, né? Seja M um espaço métrico, A um subconjunto de um espaço métrico e X um ponto nesse espaço métrico. Então a gente diz que X pertence ao fecho de A, né? Se e somente se existe
uma sequência em A que converge para X, né? Então, o fecho em espaços métricos pode ser caracterizado via sequências convergentes, tá? De maneira análoga, a gente tem um resultado semelhante para a caracterização de conjuntos fechados, seria uma consequência meio que direta desse primeiro resultado. Então, A é dito fechado num espaço métrico, se e somente se o limite de toda sequência convergente, de toda sequência em A convergente, também está em A, tá? Então, para toda sequência convergente A, o limite da sequência também tem que estar em A. Então, isso caracteriza completamente aí conjuntos fechados em espaços métricos. E um último resultado é sobre continuidade de funções. Então, sejam M e N espaços métricos, f, uma função de M até N, é contínua num ponto A em M, se e somente se para toda sequência em M convergente que converge para o ponto A, a gente tem que as imagens dessa sequência, a imagem da sequência, forma uma sequência em Y que é convergente e converge para a imagem do limite da sequência no domínio, né? Então, isso daqui é chamado de sequencialmente contínua. Então, em espaços métricos, dizer que uma função é contínua é equivalente a dizer que uma função é sequencialmente contínua. Tá? Então, em espaços métricos, a gente tem o conceito de sequência e convergência de sequência. A gente tem esses três resultados interessantes aqui, que permite caracterizar via sequências essas propriedades de fecho, conjunto fechado e funções contínuas. Tá? Bom, a gente consegue definir sequência convergente em espaços topológicos utilizando essa segunda caracterização aqui de convergência em espaços métricos. Tá? Então, X espaço topológico, uma sequência no espaço topológico, a gente diz que essa sequência converge a um ponto X se para cada vizinhança, na base de vizinhança de X, existir um N0 natural, tal que Xn pertence a essa vizinhança para todo N maior ou igual que N0. Né? Então, para cada vizinhança, eu encontro um N0 aí que satisfaz que a partir desse N0, a minha sequência está inteiramente contida nessa vizinhança. Então, é a mesma ideia desse desenho que a gente tem aqui. Tá? No entanto, sequências em espaços topológicos não permite caracterizar essas propriedades aqui. Tá? Então, por exemplo, eu vou enunciar alguns resultados aqui em espaço topológico, mas eles são exercícios do Mujica, então eu vou deixar para vocês pensarem um pouco. Tá? Eu vou discutir com um pouco mais de detalhe aí alguns contra-exemplos que não está feito lá. Então, por exemplo, um primeiro resultado é o seguinte, né? X é um espaço topológico, há um subconjunto de X, então a gente tem que se, que para cada sequência dentro de A convergente, a gente tem que o limite da sequência pertence ao fecho de A, ok? Então a gente tem essa primeira implicação, que limites de sequências em A está no fecho de A, tá bom? Limite de uma sequência em A está contido no fecho de A. No entanto, a volta desse resultado não é sempre verdadeira. A gente precisa assumir uma condição a mais para ter a volta desse resultado. O que eu quero dizer por volta? Né? Quero pegar um ponto no fecho e eu gostaria de garantir que existe uma sequência em A convergindo para esse ponto que está no fecho. Isso nem sempre é verdade em espaços topológicos. No entanto, isso é verdade quando o espaço topológico é primeiro enumerável. Né? Quando é que um espaço topológico é primeiro? O que significa dizer que o espaço topológico é primeiro enumerável? Né? Então, é primeiro enumerável se para cada x
se para cada x no meu espaço topológico existia aí uma base de vizinhança que é enumerável. Então, sempre que a gente tem essa propriedade no meu espaço topológico, eu tenho a volta dessa primeira implicação, né? Então, x pertencente ao fecho de A implica que existe uma sequência em A que converge para x. Bom, na sequência, vamos estudar um exemplo, né? Na verdade um contra-exemplo, no qual a volta dessa aplicação não é verdadeira. Tá? Então, antes vamos introduzir uma notação. X é um espaço topológico, I é um conjunto de índices. Essa notação aqui significa basicamente o produto cartesiano aí de xis para I pertencente a I, onde cada xi é o meu próprio espaço topológico aí para todo I pertencente ao meu conjunto de índices. Então eu vou trabalhar com o espaço topológico, no exemplo aqui, que é dado por R elevado a I, onde I vai ser um conjunto de índices não enumerável. Tá? Então, R elevado a I, por essa definição aqui, vai ser simplesmente o produto cartesiano de conjuntos reais aqui, indexados por um conjunto não enumerável. Né? Então, é basicamente o conjunto das funções, né? Isso aqui seria o conjunto aí das funções de I até x, ok? Basicamente isso, porque todos os meus xi, eles se coincidem. Tá, então, nesse conjunto eu vou tentar encontrar um contra-exemplo para a volta dessa aplicação. Então, para isso a gente vai definir um subconjunto A como sendo, né, o conjunto desses pontos aí, né, lembrando da notação que a gente tinha para produto cartesiano, né, a gente também usava essa notação aqui. Então, são os elementos dados dessa forma, tal que xi é igual a 1 a menos de uma quantidade finita de índices. Tá? Então, os elementos que pertencem a esse meu subconjunto A são funções, né, que satisfazem isso daqui, né, uma função que sai do meu conjunto de índices e chega no conjunto dos reais, só que ela vai ser igual a 1 a menos de um conjunto finito de índices. Muito bem. Então, a primeira afirmação que eu vou fazer é que 0 pertence ao fecho desse meu conjunto A. O que significa 0 aqui? Né? 0 teria que ser um elemento desse espaço topológico aqui. Então, vai ser uma funçãozinha do meu que tem domínio o meu conjunto de índices, né? E ela vai ser definida simplesmente tomando para cada índice o próprio zero real, né? Isso para todo índice. Então, esse elemento zero significa isso daqui. Tá? Então, o que significa dizer que zero está no fecho? Então, o que eu gostaria de verificar é que, deixa eu trocar a cor aqui, é que B inter A, ok? É diferente do vazio para todo B base, né? Um elemento básico aí, eu estou num espaço produto, para todo elemento B base contendo zero, ok? Então, isso daí é uma caracterização que a gente já viu para fecho do conjunto A. Então, para cada elemento, para eu verificar que zero está no fecho de A, eu tenho que verificar que para cada elemento básico aí contendo zero, ele tem que interceptar A em algum ponto, né? Essa interseção tem que ser diferente do vazio. Então, eu começo tomando B como sendo um elemento básico da minha topologia produto. Se escreve dessa forma, a gente viu essa caracterização na aula 5. Né? Então, B é produto de abertos, ok? Produto de abertos. Eu vou tomar B, um aberto básico de R elevado a I, contendo zero. Né? Então, o que significa? B vai ser de fato um produto de abertos, onde esses abertos
coincide com o próprio R a menos de um conjunto finito de índices, ok? Então, se vocês se lembrarem lá, vou voltar aqui, a gente fez uma observação, essa observação, né? Que era uma outra forma de se escrever os elementos básicos aí do meu espaço produto, né? Então a gente tinha um elemento básico, se escrevi dessa forma, utilizando a topologia fraca, né? Mas a gente viu que isso daqui era equivalente a um conjunto desse tipo, que é o produto aí de abertos, claro, ambos são abertos, mas esses abertos coincidem com os espaços xi a menos de um conjunto finito de índices, né? Então, J aqui era finito. Bom, então, utilizando esse elemento básico, a gente consegue verificar o seguinte, né? Então, o I é igual a R para todo I a menos de um conjunto finito de índices, e mais aqui, lógico, eu estou assumindo que zero tem que estar em UJ, que é um aberto em R para todo J nesse conjunto finito de índices aqui. Então eu vou definir um ponto x em A da seguinte forma, né? Lembrando que esse x aqui, na verdade, é um elemento dessa natureza aqui, né? Então, esse elemento vai ser definido da seguinte forma, ele vai ser 1 para todo I que não está em J, ok? E vai ser 0 para todo J nesse meu subconjunto finito, ok? Então, estou tomando xi, meu xi vai ser igual a 1 para todo índice pertencente a I menos J, e vai ser 0 para todo J pertencente a J, ok? Então, a observação que eu faço é que xi pertence ao I para todo I no meu conjunto de índices. Isso é verdade porque para I pertencente a I menos J, o meu UI é todo R. Então, ele está lá dentro. Tá? E para J pertencente a esse subconjunto finito, o meu UJ, no caso, ele é um aberto em R contendo zero, né? Então, XJ vai estar ali dentro. Ok? Então, e isso daqui é verdade para todo I, o que implica que o meu x, além de estar em A, ele também vai estar em B. Então, a gente garante que a interseção A com B é diferente do vazio. Isso, B é um elemento básico qualquer aí de R I contendo zero. Então, a gente acaba de garantir que que zero de fato está no fecho de A. Bom, então tudo bem, mas o que eu gostaria de ver é que para esse espaço topológico e esse subconjunto, né, eu gostaria de encontrar um contra-exemplo para a implicação contrária desse item A. Né? Então, o que eu gostaria de ver agora é que não existe sequência em A convergindo para zero. De fato, vamos tomar xn, uma sequência qualquer aí contida em A, tá? Então, bom, xn é uma sequência em A. Cada xn é um elemento desse tipo aqui, certo? Então, cada xn, na verdade, ele tem aí, ele é um outro elemento desse tipo. Então, a gente tem os elementos aqui, xni seriam eles, né? Então, eu vou utilizar a projeção só para não ficar trabalhando aí, parecendo que eu estou trabalhando com subsequência, né? Então, eu vou tomar, seja xn uma sequência em A, e eu vou denotar por jn, né? Para cada n, eu vou denotar por jn o conjunto de índices contido em I, né? O conjunto de índices agora são esses índices aqui, né? Para cada n, tais que πj de xn é diferente de 1, que é equivalente a falar isso daqui. Né? Então, estou definindo j dessa forma aqui, o meu conjunto j. πj, que tem
um erro. PJ é diferente, PJ de XN é diferente de 1, sem somente ser J está nesse J maiúsculo, ok? Então, de novo, cada xn é um elemento inteiro desse tipo aqui, né? Então, cada xn tem o xni para i pertencente ao meu conjunto de índices, né? E como isso daqui como xn está dentro de A, eu sei que esse xni é igual a 1 a menos de um subconjunto finito de índices. Então eu estou escolhendo esse Jn como sendo os índices do meu xn, tal que Pj de xn é diferente de 1. Né? Então, da definição do meu conjunto A, segue que cada Jn é finito, tá? Porque o xi aqui é igual a 1 a menos de um subconjunto finito de índices. Então, esse Jn tem que ser finito para todo n natural. Então, se eu defino J como sendo a união de todos os meus Jn's, eu tenho que esse J é enumerável. Né? Uma união enumerável de conjuntos finitos é enumerável. Muito bem. Então, uma vez que I é não enumerável, eu sei que o complementar de J em I é diferente do vazio. Tá? Porque I é não enumerável, por hipótese, e J é enumerável, pelo que a gente acabou de explicar aqui. Então, eu vou tomar alfa como sendo um elemento dentro desse complementar aí de J em I. Um elemento que está em I, um índice que está em I, mas não está em J. Né? Então, isso que eu estou explicando aqui, alfa não está em Jn para todo n natural. Isso implica que o π-alfa de xn é igual a 1 para todo n natural. Ok? Por quê? Porque o Jn era os índices de xn que eram distintos de 1. Então, como o alfa não está em Jn para todo n, a gente tem que o π-alfa de xn tem que ser igual a 1 para todo n natural. Tá? Então, agora vamos tomar o alfa como sendo esse intervalo aberto em R, que contém o zero. Né? Eu vou definir U como sendo a imagem inversa dessa projeção nesse índice alfa aqui, desse meu intervalo, o alfa. Isso daí é um conjunto em RI. Tá? Então, vai ser um conjunto que ele é aberto em RI pela definição, né, da topologia fraca. Então, a imagem inversa de aberto, π-alfa é contínua, a imagem inversa de aberto é aberto. Então, U vai ser um aberto em RI que contém o meu zero. Ok? Então, U é uma vizinhança de zero, pela definição de vizinhança. Um aberto que contém zero. No entanto, o xn não pode estar em U para todo n natural. Por quê? Porque eu sei que o meu π-alfa de xn é igual a 1 e não pertence ao alfa, porque o alfa é intervalo aberto de menos 1 a 1. Tá? Então, todos os elementos da minha sequência não podem estar contidos nessa vizinhança de zero. Tá? Porque a gente tem esse problema aqui, né? O π-alfa de xn é igual a 1, o que não está em U alfa. Né? Então, eu estou encontrando uma vizinhança de zero que não contém nenhum elemento de nenhuma sequência contida em A. Né? Então, portanto, xn não converge a zero. E xn é uma sequência qualquer em A. Tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de um espaço topológico, de um subconjunto que satisfaz a propriedade de que eu tenho um elemento que está no fecho, mas que não existe nenhuma sequência dentro desse subconjunto convergindo para esse elemento do fecho. Tá?
Bom, então, como consequência desse último exemplo, a gente tem que produto cartesiano não enumerável de R's é um espaço topológico não metrizável, uma vez que, se a topologia produto associada a esse conjunto aqui coincidisse com alguma topologia métrica, então esse resultado R1 deveria ser válido, né? O fecho de determinado conjunto deveria coincidir aí com limites de sequências dentro do conjunto, e isso não é verdade por causa desse exemplo aqui, tá? Então, esse tipo de resultado permite estudar quando um espaço topológico, permite estudar também se um espaço topológico é metrizável ou não. Muito bem. O segundo resultado, que eu também deixo como exercício, é um exercício do Mujica, é sobre continuidade de funções via sequências, via convergência de sequências, né? Então, aqui x e y são espaços topológicos, f é uma função de x e y e há um elemento aí do domínio da função f, do espaço topológico x. O resultado que a gente tem, nesse caso, é o seguinte: se f é contínua em A e xn é uma sequência em x convergente e que converge para A, então a sequência formada pelas imagens de cada elemento da sequência é uma sequência convergente e converge para a imagem de A por F. Okay? Então a gente tem essa primeira implicação aqui. O que a gente não tem como válido nessa situação é a volta dessa implicação. Ou seja, se para toda sequência convergente no domínio a sequência das imagens também fosse convergente para f de a volta implicaria que f é contínua, mas isso nem sempre é verdade, tá? Então, como na situação desse resultado E1 aqui, a gente tinha a validade da volta dessa implicação no caso em que x era primeiro enumerável, aqui acontece a mesma coisa, né? Então, se x aqui, se a gente assume, né, que x é primeiro enumerável, então esse resultado R3 aqui, que vale para espaços métricos, continua válido, né? Então, o resultado R3 vale para espaços topológicos que sejam primeiro enumerável, né? Então, se para cada sequência convergente a tivermos que a sequência das imagens converge para f de A, então f é contínua, tá? Essa primeira linha aqui de B, né, essa propriedade de dizer que para cada sequência convergente a sequência das imagens converge, significa dizer que f é sequencialmente contínua. Então, em espaços métricos, ser sequencialmente contínua é equivalente a ser contínua. Em espaços topológicos, nem sempre. Em espaço topológico primeiro enumerável é equivalente também, tá? Então, como na situação anterior a gente tem um exemplo, um contra-exemplo, na verdade, para ver que a volta não vale, sempre, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para funções, né? Então, nós gostaríamos de encontrar aí espaços topológicos, uma função entre espaços topológicos, na qual sequencialmente contínua não implica em continuidade. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esse exemplo aqui. F é uma função que sai de R e chega em R, e ela, como função entre conjuntos, pode ser vista como identidade, tá? Como função entre espaços topológicos, não, porque a gente vai considerar espaços topológicos distintos, na verdade. O conjunto é o mesmo, mas a topologia no domínio vai ser diferente da topologia no contradomínio. A topologia do domínio, que a gente vai considerar, uma topologia que a gente já comentou em aula, que é a topologia do complemento enumerável. A gente fez as contas para
para a topologia do complemento finito, mas aqui é basicamente a mesma ideia. Então, a topologia tal 1 é o conjunto de todos os subconjuntos reais, tal que o complemento é enumerável ou real. Tá? E a topologia tal 2 é a topologia usual dado pela métrica aí dos reais. Muito bem. Então, a primeira observação aqui é que f ela não é contínua em nenhum dos pontos do seu domínio. Né? Então, vou pegar uma bolinha aqui centrado num ponto A, arbitrário, real. Tá? Isso daqui é aberto em tal 2, e a hora que eu calculo a imagem inversa desse intervalo por f, é o próprio intervalo, porque a função toma um x e leva em x, né? Então a inversa também. No entanto, esse intervalo aqui não é aberto em tal 1, claramente, porque o complemento não é um conjunto finito, não é um conjunto enumerável. Tá? Então a gente não tem a propriedade de que imagem inversa de abertos básicos em determinado ponto é um aberto no contradomínio, né? Desculpa, é um aberto no domínio. Então, como a gente não tem essa propriedade, a gente não tem garantido que a função é contínua. Né? Na verdade, a função não é contínua em nenhum ponto do seu domínio. Tá. Bom, mas agora a gente gostaria de observar que essa função, de fato, ela é sequencialmente contínua, no sentido que se eu tomo sequências contínuas, sequências convergentes no meu domínio, a imagem dessa sequência ela vai ser convergente no meu contradomínio também e vai convergir para a imagem do limite da sequência no domínio. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos tomar xn, uma sequência em R que converge para A na topologia do meu domínio, na topologia do complemento enumerável. Isso significa que, dado um U em tal 2, ou seja, um aberto na topologia 2, que contém U, então, pela definição de convergência, eu devo encontrar um N natural, tal que a sequência, a partir desse N, está inteiramente contida nesse U. Tá? Então a gente só estou escrevendo essa propriedade aqui porque a gente vai usar daqui a pouco. Tá? Então isso vale para qualquer aberto aí dessa minha topologia atual 2. Então, isso aqui por enquanto não nos dá muita informação. Vamos escolher um aberto nessa topologia específica, um aberto particular, que vai dar uma informação bastante forte aí sobre a minha sequência xn. Né? Então, tome f como sendo o conjunto formado pelos elementos da sequência, da própria sequência, que são distintos do limite. Ok? Então, xn é o conjunto formado pelos elementos da sequência que são distintos de A, do próprio limite da sequência. Tá? Isso daqui é enumerável, claramente, pela definição. Né? Se ele é enumerável, então U igual ao complemento desse conjunto é de fato um elemento em tal 1. Tá? Por quê? Porque o complemento de U é enumerável. Se o complemento de U é enumerável, então ele é um aberto aqui na minha topologia do complemento enumerável. Tá? Mas ainda A pertence a U, porque A não pertence a F, uma vez que eu estou tomando F como sendo os elementos de Xn que são distintos de A. Então, A não está nesse conjunto, logo A tem que estar no complemento dele, A está em U. Então, esse U, tal como a gente construiu, ele é de fato uma vizinhança de A, né? Ele é um aberto que contém A e satisfaz... Bom, é um aberto que contém A. Né? Então, por essa propriedade aqui em cima, que vem da convergência dessa sequência, a gente tem que deve existir um N, um índice inicial aí, tal que a minha sequência está inteiramente contida em U a partir desse N. No entanto, em U, a gente não tem nenhum elemento da sequência, a não ser o próprio A, ok? Porque o U é dado como complemento da sequência, praticamente.
Então, por essa propriedade, a gente tem que a única possibilidade é que esse xn seja constante a partir de n0. Tá? Então, xn é constante igual a partir de n0. Ok? Então, calculando f de xn, verificando a sequência aí formada pelas imagens da sequência xn, a partir desse n0, f de xn é igual a f de a, que é igual a A, que é constante, e sequências constantes na topologia usual são sequências convergentes, né, para o valor da sequência. Então, a gente obtém que f de xn converge para A, que é o valor dela, a partir de determinado ponto, que é igual a f de A em tal 2. Né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma função que ela é sequencialmente contínua, mas que ela não é contínua. Tá? Então, o problema está justamente aqui no domínio, que não é um espaço métrico e nem é, primeiro, enumerável. Bom, então com esses dois últimos exemplos, a gente conclui que, de fato, o conceito de sequência em espaços topológicos não é suficiente para caracterizar fechos de subconjuntos e continuidade de funções como é feito em espaços métricos ou em espaços topológicos que são primeiro enumerável. Então, o que a gente faz agora é introduzir um conceito mais geral do que sequências em espaços topológicos que vai permitir, nesse caso, a caracterização de continuidade e fechos de conjunto. Tá? Então, esse conceito é o conceito de redes, que generaliza o conceito de sequências aí em espaço topológico. Antes de definir rede, a gente precisa definir o que é um conjunto dirigido. Né? Então, um conjunto dirigido é simplesmente um conjunto com uma relação na qual essa relação ela é reflexiva, ou seja, cada elemento é comparável com ele mesmo. Ela é uma relação transitiva, ou seja, se lambda é menor que mi e mi é menor que um eta, então lambda é menor que um eta para quaisquer elementos aí dentro do meu conjunto. E dados lambda e mi no meu conjunto, eventualmente eles não são comparáveis, mas eu tenho garantido a existência de uma cota superior, né? Ou seja, existe um eta no meu conjunto que é maior que lambda e mi ao mesmo tempo. Tá? Então, tendo a noção de conjunto dirigido, a gente pode introduzir a definição de rede. Tá? Então, uma rede num espaço topológico X é de fato qualquer função no qual o domínio é um conjunto dirigido e o contradomínio é o meu espaço topológico. Tá? Então, só para motivar a notação, tal como a gente comentou em sequências, as redes aqui, na verdade, são elementos de fixado um conjunto dirigido. As redes são, de fato, elementos em um espaço produto. Né? Então, por exemplo, essa rede X aqui, ela pertence ao produto de lambda pertencente a lambda maiúsculo, ao conjunto dirigido, de x lambda, onde x lambda é igual ao espaço topológico para todo lambda em lambda. Tá? Então, esse é o motivo da gente considerar essa notação aqui para redes em espaços topológicos. Tá? Então, x lambda como subíndice, lambda como subíndice é de fato essa função x aqui que é uma rede aplicada em lambda, e a função x a gente vai escrever ela nessa notação aí de elemento de um espaço produto. Tá? Bom, então a gente também tem a noção de convergência para redes, que é basicamente a mesma noção de convergência de sequências. Né? Então a gente diz que uma rede converge para um ponto x, a gente denota dessa forma aqui,
se para todo elemento básico na vizinhança de x existe um lambda zero no conjunto dirigido, tal que x lambda está nessa vizinhança para todo lambda maior que lambda zero, né? Então, para qualquer vizinhança aqui, eu consigo esse lambda, dependendo dessa vizinhança eventualmente, tal que os elementos da minha rede, para os quais o índice, o subíndice aí é maior do que esse lambda zero, está contido em U, tá? Bom, então, alguns exemplos aí. O primeiro é só um comentário de que, de fato, a noção de redes generaliza a noção de sequência, porque N é um conjunto dirigido, então toda sequência é, de fato, uma rede, tá? O segundo exemplo aqui, ele é importante porque essa construção vai aparecer com bastante frequência aí nas próximas demonstrações. Então, a ideia aqui é enxergar o sistema de vizinhanças ou a base de vizinhanças para um dado elemento X do espaço topológico como conjuntos dirigidos e daí definir redes nesse conjunto dirigido. Tá? Então, se U e V são subconjuntos de X, a gente define essa relação U menor ou igual que V quando U contém V. Então, isso daqui é um pouquinho contra-intuitivo, mas aqui eu tenho o meu conjunto U. Eu vou falar que U é menor ou igual a V se V está contido em U, tá bom? Então, essa é a relação que a gente está considerando aí nos subconjuntos de X. Tá? Então, nessa situação, a gente consegue, né, com essa relação, a gente consegue verificar que o sistema de vizinhanças e a base de vizinhanças para um dado elemento X, né, de fato, são conjuntos dirigidos, ou seja, satisfazem aí essas três propriedades. Muito bem, então fica aí como um exercício para vocês verificarem. É simples. Tá, e utilizando esse conjunto dirigido, a gente consegue construir redes que convergem para um dado elemento aí do meu espaço topológico, né? Então, como que a gente faz isso? Eu tomo X, um ponto do meu espaço topológico, e para cada U, né, na base de vizinhanças, mas poderia tomar o sistema de vizinhança aqui também, eu escolho essa rede aqui, né, tal que XU pertence a U para todo U na base, né? Aqui, como vocês podem ter observado, existe aí eventualmente um problema nessa escolha, né? Porque eu não posso simplesmente falar que existe esse elemento aqui sem utilizar algum resultado. Então, eu vou só comentar agora o que a gente está fazendo e nas próximas vezes que a gente utilizar essa construção, eu já não vou comentar mais, né? Então, aqui a gente está utilizando de fato o axioma da escolha ou a proposição que a gente provou ser equivalente ao axioma da escolha, né? Em qual sentido? Bom, a gente sabe que U é não vazio, certo? Para todo elemento na base de vizinhança de X, porque afinal de contas X tem que pertencer a U, certo? Então a gente tem essa propriedade aí. Então isso daqui é diferente de vazio para todo U pertencente à base de vizinhanças de X, né? Então a gente tem como consequência que esse produto cartesiano, U pertencente à base de vizinhança de X de U, é não vazio. Então, o que a gente está fazendo aqui é tomar esse elemento aqui como sendo qualquer elemento desse produto cartesiano que, por definição, satisfazem essa propriedade aqui, tá? Então, a afirmação é que essa rede converge a X, tá? Então, para verificar isso, é só verificar a definição de convergência, né? Então, eu preciso tomar
um elemento básico aí no sistema de vizinhanças e provar que eu posso encontrar um índice aí, o zero, né? No caso aqui a gente tinha um lambda zero, preciso encontrar um zero, tal que x lambda está em u, ou seja, xu vai estar em v para todo lambda maior que lambda zero, ou seja, para todo u maior ou igual que u zero. Tá? Então eu vou tomar, dado essa vizinhança aqui, eu vou tomar u zero como sendo justamente essa vizinhança. Tá? Então, u maior que u zero, que é isso que eu tenho que verificar, u maior que u zero, né? Pela relação que a gente está utilizando aqui, implica que U está contido em V. Tá? Ou seja, U está contido em V0, lembra que a gente tem que trocar aqui, né? Que é menor ou igual, então eu mudo aqui a continência, aqui maior ou igual, vou mudar a continência. Então, U maior ou igual que U0 implica que U está contido em U0, que é igual a V. Né? Então, U está contido em V. Tá? Então, como XU pertence a U, por essa propriedade, a gente tem que XU vai estar em V para todo U maior ou igual que U0. Então, a gente conclui de fato que essa daqui é uma rede que converge a X. Bom, então com essa nova definição aí em espaços topológicos, a gente tem uma caracterização de fato para fechos e continuidade de funções em espaços topológicos via convergência de redes. Tá? Então, o primeiro resultado, a gente tem o seguinte, né? Se X é um espaço topológico, A é um subconjunto de X e X é um elemento do espaço topológico, então X está no fecho de A, se e somente se existe uma rede em A que converge a X. Tá? Então, esse resultado aqui é o mesmo resultado que a gente tinha para espaço métrico, envolvendo sequência. Tá? Só que agora a gente está utilizando a noção de redes. Bom, então para demonstrar essa primeira proposição aqui com respeito ao fecho de subconjuntos, a gente lembra essa caracterização aqui de fecho. Né? Então, X pertence ao fecho, se e somente se U inter A é não vazio para todo U na base de vizinhanças de X. Tá? Bom, então, se a gente tem um elemento aí do fecho, a gente sabe que essa interseção é não vazia para todo U na base de vizinhanças, então a gente tem que esse produto cartesiano aqui é não vazio, ok? Então eu posso escolher uma rede dentro desse produto cartesiano, tá? E essa rede vai satisfazer a propriedade de que XU pertence a U inter A para todo U pertencente à base de vizinhanças. Né? Então, em particular, essa rede é de fato uma rede dentro do meu conjunto A. Ok? E pela observação, né, pelo exemplo que a gente tratou aqui atrás, a gente demonstrou aqui, eu sei que essa rede é uma rede que converge para X. Então, se X é um elemento do fecho, eu encontro uma rede em A que converge para X. Tá? Bom, para recíproca, a gente toma uma rede em X que converge, uma rede em A que converge para X, ok? Então, dado U, um elemento da base de vizinhanças aí de X, a gente tem garantido, pela convergência, que existe um lambda zero no meu conjunto dirigido, então que x lambda pertence a U para todo lambda maior ou igual que lambda zero. Tá? Então, em particular, a gente tem que x lambda pertence a U e pertence a A ao mesmo tempo, então está na interseção, logo a interseção é não vazia. O que implica que x pertence ao fecho de A, uma vez que a escolha de U na base de vizinhanças de x foi arbitrária. Bom, então como um último resultado aí nessa linha, a gente tem uma caracterização de continuidade de funções entre espaços topológicos via convergência de redes. Tá? Então, x e y espaços topológicos,
uma função f de x a y é contínua num ponto A em x, se e somente se para cada rede em x que converge a A, tivermos que a rede formada pela imagem da rede no domínio também convergir para f de A em y. Tá? Então, para demonstrar esse resultado, a gente lembra dessa caracterização aqui de continuidade de funções. Né? Então, f é contínua em A, se e somente se para todo V, vizinhança de f de A em y, existe um U, que é a vizinhança de A em x, tal que f de U está inteiramente contida em V. Tá? Então, partindo da continuidade, vamos demonstrar que se x é uma rede que converge para A em x, então as imagens dessa rede também vai convergir para f de A. Tá? Então, para isso, o que eu preciso fazer, né, tomando x uma rede que converge para A, o que eu preciso ver o que eu preciso fazer é tomar aí uma vizinhança arbitrária de f de A e encontrar um lambda zero, a partir do qual, para todo lambda maior que lambda zero, o meu f de x lambda vai estar contido em V. Tá? Então, dada essa vizinhança de f de A, da continuidade eu sei que existe uma vizinhança em x de A, tal que f de U está contido em V. Okay? Como x lambda é uma rede que converge para A, então, da definição de convergência, eu tenho a existência de um lambda zero no meu conjunto dirigido, então que x lambda está em U para todo lambda maior ou igual que lambda zero. Ok? Então, se x lambda está em U, a gente tem que f de x lambda pertence a f de U, e f de U da continuidade está contido em V para todo lambda maior que lambda zero. Então, a gente conclui que f de x lambda de fato converge para f de A. Ok? Bom, então, para provar a recíproca, a gente argumenta via contrapositiva. Tá? Então, eu vou assumir que f não é contínuo em A e vou demonstrar a partir daí que existe uma sequência, que existe uma rede em x que converge para A, mas que a imagem não converge para f de A. Ok? Então, a gente vai argumentar via contrapositiva. Bom, f não ser contínuo em A, dessa nossa caracterização, implica que existe uma vizinhança de f de A, tal que f de U não está contido nessa vizinhança para todo U vizinhança de A. Ok? Então, eu estou encontrando uma vizinhança V aqui, e é essa vizinhança que eu vou utilizar para garantir a não convergência de determinada rede. Tá? Então, da não continuidade da f em A, existe essa vizinhança V de f de A, tal que f de U não está contido em U para qualquer vizinhança U de A. Muito bem. Bom, essa não continência implica que essa diferença aqui de conjuntos é não vazio. Para todo U, vizinhança de A. Né? Sai dessa propriedade aqui. Bom, se isso daqui é não vazio, eu posso pensar no produto cartesiano aí de todos esses conjuntos, variando U aí no meu conjunto dirigido, que é o conjunto das vizinhanças de A. Tá? Então, como eu tenho que isso daqui, né, que todos esses conjuntos são não vazios, então eu vou ter que esse produto cartesiano aqui também é não vazio. Então, eu posso escolher uma rede, né, que está justamente nesse produto cartesiano. Tá? Então, esse elemento, esse produto cartesiano, satisfaz a propriedade que é de fato uma rede em X, a gente já viu isso, porque o de A é um conjunto dirigido, tal que X pertence a U, né? X de U pertence a U, e f de x de U não pertence a V. Ok? Para todo U
em UDA. Então isso implica diretamente que essa rede aqui não converge para f de A, porque eu estou encontrando uma vizinhança de f de A, okay? Que é o meu próprio V, tal que a imagem da minha rede não pertence a essa vizinhança para todo o aí elemento do meu conjunto dirigido. Então, essa sequência aqui, essa rede aqui não pode convergir para f de A. Bom, então com esse resultado a gente finaliza a aula de hoje e na próxima aula a gente retoma o conteúdo de redes para discutir aí a unicidade dos limites de redes quando a rede é convergente, né? Então, para essa discussão, a gente vai precisar introduzir alguns novos conceitos com respeito a algumas propriedades dos espaços topológicos, T0, T1 e espaços de Hausdorff, no qual permite caracterizar aí a unicidade dos limites das redes, tá?